Fala galera, seja bem-vindo a mais um Café com Visão. Essa semana será a melhor semana da sua vida. Certa vez uma pessoa marcou para conversar comigo e ele colocou o contexto que ele estava vivendo. Falou, o que você pensa sobre esse contexto? Eu disse assim, nossa, eu fiquei muito empolgado com o que você me disse. Ele falou, por quê, pastor? Porque o que você está vivendo tem tudo para dar errado. Ele olhou para mim assim, eu falei, e também tem tudo para dar certo, depende de você. Lembra a parábola dos talentos? Um recebeu 5, no final da fila recebeu 1, e aquele homem, o servo, o senhor foi embora. E quando ele voltou, ele veio prestar conta. E aí, o que vocês fizeram? Eu vou dizer para você, Deus é bom. Tenha expectativas boas naquilo que Deus tem para você. A sua cela, olha que interessante. Davi ali estava diante de um gigante. Estava nas mãos dele as pedras e a funda para resolver o problema. Se ele tivesse medo, ele ia recuar, e mesmo que ele tivesse com o material para vencer aquele gigante, não adiantaria nada. Eu vou dizer para você, Judas andou com Jesus, simplesmente traiu Jesus. Eu vou dizer uma coisa para você, Deus colocou em suas mãos, há um propósito poderoso sobre a sua vida. Eu estou muito empolgado e muito motivado com aquilo que eu estou vivendo na minha vida, e com certeza você deveria estar empolgado com aquilo que você está vivendo na sua vida. Ah, pastor, mas o que eu estou vivendo é só problema. Pois é, Davi estava diante de um problema, resolveu o problema e foi promovido naquilo que Deus tinha para ele. Você sabe que problema é tudo uma questão da maneira que você enxerga. Se você tiver bons olhos, você vai ter uma vida boa, e você nunca vai conquistar aquilo que você não enxerga. Se você só reclama de algo, é exatamente aquilo que você vai ter. Eu lembro uma vez, li a história dentro de um livro sobre histórias. Aí tinha um homem que todo dia de manhã ele comia um pedaço do seu sanduíche no serviço, jogava fora e reclamava do sanduíche. E assim foi 1 dia, 2 dias, 3 dias. Ele era novo no serviço. Uma pessoa disse, puxa, todo dia você come esse sanduíche, reclama do sanduíche e joga fora o sanduíche. Mas por que você sempre traz o mesmo sanduíche? Ele disse, puxa, porque eu só sei fazer esse sanduíche. Querido, não reclame daquilo que você permite. Se abra para viver coisas novas. Se abra para aprender, se abra para estudar, se abra para liderar, para avançar, para frutificar, para empreender, para você viver coisas novas na sua vida. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que você pode pedir, pensar ou imaginar, segundo o poder que opera dentro de você. Há um poder que opera dentro de você. Eu não conseguiria te dar uma aula sobre gasolina, mas eu sei dizer para você, um carro sem gasolina não sai do lugar. Um Fusca com gasolina te leva a um lugar, mas uma Mercedes sem gasolina não te leva a nenhum lugar. Eu vou dizer para você, quem você é? Você é a Mercedes sem gasolina ou você é o Fusquinha com gasolina? Mas eu quero dizer para você, o propósito de Deus é crescente na sua vida, até que você se desenvolva, cresça e perceba, há um potencial incrível e há um poder incrível que vai fazer o carro andar. Aleluia! Semana passada eu compartilhei com você sobre Efésios capítulo 5, ali no versículo 15, que diz, portanto, vede prudentemente como andais, não como um nécio, mas como sábio, remendo o tempo, porque os dias são maus. Olha que interessante, eu te expliquei que um nécio significa uma pessoa desprovida de conhecimento, desprovida de discernimento, uma pessoa ignorante, uma pessoa cega. Você conhece alguém ignorante? Ele acha que é dono de tudo, da razão, ele conhece tudo, a opinião dele, a opinião de Deus. Você pode perceber que são pessoas que ficam à beira do caminho. E essa palavra aqui, dias maus, significa condições desfavoráveis. Olha que interessante. As condições para Josué eram condições desfavoráveis, mas ele cumpriu o propósito de Deus. Para Davi, aquele gigante, eram condições desfavoráveis. Se você pegar a vida de Davi, em todos os momentos eram condições desfavoráveis. Todos os homens de Deus, na palavra de Deus, que fizeram história, que avançaram, que cumpriram o propósito de Deus, as condições não eram favoráveis. Tem pessoas que falam, nossa, meu sonho é quando não acabe os problemas, não tenha dificuldade, tenha dinheiro sobrando. Eu vou dizer, isso não é vida cristã. A vida cristã se vive pela fé, e a fé não é o que você vê, a fé é o que você crê. Então, quando nós olhamos aqui que os dias são
são maus, o que significa? Espera um pouquinho. Os dias são favoráveis. Então, já que os dias são desfavoráveis, eu não posso andar de qualquer forma. Eu não posso edificar minha casa de qualquer forma. Eu não posso liderar de qualquer forma. Eu não posso empreender de qualquer forma. Eu não posso criar filhos de qualquer forma. Eu não posso me relacionar de qualquer forma. Por quê? Porque os dias são maus, são desfavoráveis. Então eu vou dizer, o cenário que você vai viver nos próximos anos são dias difíceis, mas você precisa entender que Deus te deu uma visão. Olha que interessante. Quando os espias foram espiar a terra, eles eram príncipes, não eram qualquer grupo, não era um grupo qualquer de pessoas, eram pessoas treinadas, era a Mercedes. E quando eles voltaram, eles ficaram lá 40 dias olhando a terra, percebendo e tudo. Olha que interessante, o que você enxerga é o que você valoriza. Se você está olhando um problema, porque você não enxerga como Deus enxerga, como o homem imagina a sua alma, assim ele é. E quando eles voltam, que eles falam, Moisés, é difícil demais, é legal, né? Tem as promessas de Deus lá, a cidade fortificada, tem gigante. Olha que interessante, Mercedes, sem gasolina, só reclama da vida. Eu vou dizer, aí tem lá Josué e Caleb, né? Tem problema mesmo, mas Deus é conosco. Eia, subamos, possuamos a terra. O que significa? Cenário desfavorável, mas alguém que entendeu como ele deve viver, cheio do poder de Deus, cheio da vida de Deus. Como diz a palavra lá em Joel, que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito. Jovens teriam visões, crianças iriam profetizar e velhos sonhariam. Então, alguém cheio da vida, cheio do poder do Espírito Santo, é uma pessoa que mesmo num cenário desfavorável consegue ter visão. Eu vou dizer, você vai morrer caso você não viva uma vida cheia do Espírito. Por quê? Para você viver um cenário desfavorável, você tem que ter uma visão correta dentro desse cenário. E quando você tem a visão correta dentro desse cenário, ainda que os dias sejam desfavoráveis, você consegue crescer, avançar e fazer história. Esse é o propósito de Deus para a sua vida. Eu espero que você possa entender que essa semana será a melhor semana da sua vida. Eu tenho recebido centenas de testemunhos daquilo que Deus tem feito dentro das pessoas que têm participado do Café com Visão. Que Deus abençoe sua vida poderosamente. Até o nosso próximo episódio.